Oi, gente, eu sou Shiori Manu, produtora audiovisual, e vou aqui falar com vocês um pouquinho sobre como produzir o seu filme. Muitas pessoas me perguntam isso, né? Por onde eu começo? Como é que eu vou fazer meu filme? Então essa oficina tem esse intuito de falar, né? Pelo menos de dar uma luz para você de onde você deve começar para produzir o seu filme. Eu sou produtora audiovisual há 15 anos, formada em publicidade e propaganda. Comecei no audiovisual fazendo comerciais de televisão, depois fiz documentários institucionais, videoclipes, e o meu contato com a ficção, meu primeiro contato com a ficção foi fazendo novelas da Rede Globo. Eu fui produtora local de 2 novelas, uma no Piauí, que foi a novela Cheias de Charme, e uma aqui em São Luís, que foi a novela Lado a Lado. Então foi o meu primeiro contato com a ficção. Depois disso, eu fiz um curta-metragem, que é o curta-metragem Aquarela, que é do Aldanúzio. É um drama que fala sobre a vida da família dos penitenciários, né? De como o fato desse cidadão estar preso modifica e mexe com a vida da família deles. Isso deu um debate maravilhoso e a gente chegou no Festival de Gramado, ganhou 2 prêmios lá, ganhamos também vários prêmios no Festival Guarnicê ano passado. Calcinha. Certo, então vamos começar. Manu, por onde eu começo para poder produzir o meu filme? Eu imagino que você tenha um argumento ou um roteiro. Beleza, então tá. Você pega esse roteiro e você vai fazer uma decupagem geral. O que é uma decupagem? Uma decupagem é uma análise cena a cena, é um detalhamento cena a cena do que você vai precisar para executar esse filme, certo? Essa cena. Por exemplo, eu vou disponibilizar para vocês uma página do roteiro Aquarela, que eu vou ler aqui, de uma cena, e a gente vai detalhar essa cena para vocês, certo? É na página 6, tá? Tem assim: interna, presídio, pátio, horário de visita, dia. Dolores está em pé, na mesma posição da cena anterior, olhando para Marcelo, que está sentado. Sua roupa é parecida à da cena anterior, porém com cores mais vivas. Ela traz nas mãos uma Bíblia. O rosto de Marcelo não é revelado. Daí começa o diálogo entre eles. A gente pode notar aqui algumas coisas já dessa cena. Por exemplo, a locação é um presídio. Então você precisa dessa locação, correto? Então você anota: local da cena X, presídio. Quem está na cena? São 2 atores. Uma que faz a Dolores e o outro que faz o Marcelo. Beleza, 2 atores. Nessa cena, nesse tratamento, na verdade, é o segundo tratamento. Então, eles estariam num pátio. Nós gravamos, se você já assistiu Aquarela ou quando você for assistir, você vai ver que a gente gravou numa sala, como se eles fossem conversar num local reservado, certo? Então, assim, como é esse pátio? O que tem nesse pátio? Tem figurantes? Quantos figurantes são? Então você vai anotando e vai anotando suas dúvidas também, porque quando chegar o restante da equipe, essa dúvida vai ser solucionada, certo? Então, o que acontece? Então você já sabe quantos atores são, você já sabe o local que vai acontecer.
tem uma coisa que nessa cena aqui que é bem destacada. Ela traz nas mãos uma Bíblia. Então, assim, esse é um objeto de cena importante, porque lá na frente, essa Bíblia vai fazer todo sentido. Mas, quando você escreve o roteiro, você também escreve o perfil dos personagens. Então, assim, se a Dolores carrega uma Bíblia, significa dizer que ela é uma mulher religiosa. Então, aí você já pensa no figurino dela. Como essa mulher religiosa se veste? Então, você vai detalhando cada coisinha, certo? É um detalhamento ainda grosseiro, porque não temos o restante da equipe ainda. Você ainda não contratou ninguém, certo? Mas você precisa desse detalhamento para você poder fazer um orçamento. Pronto. Então você tem a decupagem geral feita, você tem ideia do que você vai precisar para o seu filme. Você vai fazer um cronograma. Existem 3 cronogramas: o de pré-produção, o de produção e o de pós-produção, certo? O cronograma de pré-produção é para você visualizar tudo o que você vai precisar na sua pré-produção para poder começar a gravar o seu filme, certo? Então vamos lá. No caso do Aquarela, a gente fez testes de elenco. Então tem que estar previsto lá que no dia X a gente vai fazer teste de elenco. A gente também optou por ter preparador de elenco, porque era um drama, e era um drama muito específico, que fala de uma realidade muito distante dos atores. Então a gente precisou de um preparador de elenco para poder trazer esses atores para essa realidade. Então a gente bota, então tá, na primeira semana teste de elenco. Quando chega o preparador de elenco? O preparador de elenco chega uma semana antes da gravação. Ele fica até quando? Então o cronograma, ele é um calendário onde você vai colocar as coisas que vão acontecer e você vai visualizando, são suas metas. Eu cumpri essa meta? Beleza, vamos para a próxima. E também uma maneira de você visualizar quanto tempo vai durar essa tua pré-produção. Então tá, em um mês você consegue pré-produzir esse filme para começar a gravar? Aí você vai ter noção, não consigo, eu preciso de mais tempo. Beleza, então bota mais uma semana aí. É para isso que serve o cronograma. Mas em toda produção, imprevistos acontecem. Então é sempre bom colocar uma gordurinha aí, uns dias a mais. Caso aquele dia X você não encontre essa atriz, então você vai abrir mais um dia, mais uma diária para poder encontrar a pessoa correta para o seu filme, certo? Beleza, então você tem o seu cronograma. Na pré-produção, só abrindo um parêntese aqui, é a etapa que você vai fazer as contratações, né? Você vai contratar o seu diretor de fotografia, você vai contratar o pessoal do som, você vai contratar a equipe de arte, enfim. Então, na pré-produção, você vai fazendo essas contratações, porque essas pessoas vão também dizer as necessidades deles para a produção, certo? Dito isso, você vai fazer seu orçamento. E no seu orçamento vai ter que ter esses profissionais, né? Eu vou perguntar para o meu diretor de fotografia quanto é o trabalho dele. Com o cronograma e com a decupagem, você tem uma ideia de quantos dias será necessário para você gravar o seu filme. Tá, então eu vou gravar o meu filme em 5 dias. Como é que eu calculo o valor dos profissionais? Ou você chega e pergunta para eles, ou se você estiver participando de um edital, você tem que fazer esse orçamento sozinho, sem falar com ninguém. Você pode ir nas tabelas que tem nos sindicatos. A gente tem o Sindicine e a gente tem o STIC,
São duas tabelas de valores diferentes, mas para você ter uma ideia de quanto cada profissional cobra, certo? Lá no cinema, a gente paga por semana e não por diária. Então lá tem dizendo o valor semanal daquele profissional. As tabelas também dizem que são 8 horas de gravação por dia, mas geralmente um set dura 12 horas de gravação. Então a tabela realmente é um embasamento, tá? Não é uma coisa certeira. Ok, você já viu o valor desses profissionais, colocou lá no seu orçamento. Você tem que ter um valor de equipamento. Então, por isso você precisa saber com o diretor de fotografia que equipamento ele acha legal de utilizar para gravar o seu filme. Qual a linguagem que vai ter o seu filme. Então, o diretor de fotografia, junto com você, se você for o diretor, vocês vão definir isso, né? Os equipamentos que vocês vão utilizar, quanto você vai destinar para a arte, quanto você vai destinar para o figurino. Então, tudo isso você vai colocando já que você tem aquela sua ideia lá na decupagem, certo? E uma coisa que é muito importante ter no orçamento é a logística. Tá? O que é a logística? É como você vai fazer isso acontecer, né? Eu vou ter 70 profissionais num set, então eu vou ter que alimentar 70 profissionais, eu vou ter que deslocar todos os dias 70 profissionais, então eu vou precisar de valor de alimentação, de valor de transporte, entre N outros valores, mas eu acho que deu para você ter uma ideia agora, mais ou menos, do que você precisa colocar no seu orçamento. Bom, agora eu acho necessário a gente falar um pouquinho dos departamentos. Quem compõe um filme? Quem você deve contratar para poder realizar o seu filme junto com você, tá? A gente tem um departamento de direção, que é composto pelo diretor, que é o responsável artístico do filme, né? O diretor é que valida tudo, ele diz qual ator que ele quer, como ele quer o figurino, como ele quer a arte. Todos esses departamentos, eles vão sugerir coisas, mas quem bate o martelo final é o diretor. Junto com o diretor, a gente tem o primeiro assistente de direção, que é o responsável pelo plano de filmagem, certo? Que nada mais é do que organizar como esse filme vai ser gravado, né? O que vamos gravar primeiro, o que vamos gravar no final. Falando um pouquinho aqui do plano de filmagem, eu vou disponibilizar uma folha de plano de filmagem para vocês terem uma ideia do que é o plano de filmagem. Mas falando um pouquinho do plano de filmagem, a gente tem como que se elabora esse plano de filmagem. Ele é elaborado conforme a necessidade do filme, né? Por exemplo, qual a disponibilidade que eu tenho dessa locação? Quantos dias eu tenho dessa locação? Quantas cenas eu tenho para essa locação? Então, eu vou colocar todas juntas? Eu vou conseguir voltar para essa locação? Então, o primeiro assistente, ele compila tudo isso, né? Todas essas necessidades. O figurino vai estar pronto nessa data? Não, não vai estar. Então, eu vou botar a gravação para o dia X, porque o figurino vai estar pronto. Então, são essas necessidades que fazem o plano de filmagem. Outra responsabilidade da equipe de direção, o segundo assistente de direção, no caso, ele faz a ordem do dia. Que todos os dias a equipe recebe uma ordem do dia, que é para eles saberem o que eles vão gravar, para eles poderem se preparar, né? Para poder chamar os atores certos para a gravação, para separar o figurino do dia. Então, a ordem do dia é isso. Nós temos o produtor de casting, que é a pessoa que vai procurar esses talentos, sugerir talentos para o diretor. A gente tem o preparador de elenco. Tem filmes que precisam de preparador de elenco e tem filmes que não tem preparador de elenco.
É uma opção do diretor também. O diretor pode não querer um preparador de elenco no set. Então, o preparador de elenco, ele é responsável por, no caso do Aquarela, tentar fazer com que os atores cheguem nesse personagem, cheguem nessa realidade, né? Para quando for na hora do ação, eles estarem ambientados. E tem o continuista, que é aquela pessoa que vai ver se aquela cena X, se a continuação daquela cena X, o ator tá correto, com a unha correta, com a maquiagem correta, com a roupa correta, se a arte da casa de fulana na cena X está igual na cena Y, se o plano que foi feito de câmera tá igual, tá diferente, para não dar, né, tipo, ah, não, naquela cena a fulana tava com batom vermelho, agora que é a continuação da cena ela tá com batom nude. Então, o continuista faz isso. A equipe de direção de fotografia, ela é composta pelo diretor de fotografia, o primeiro assistente, o foquista, a equipe de elétrica e maquinária. O diretor de fotografia, ele é responsável pela fotografia do filme, que é a luz, os ângulos, os planos, os movimentos que serão feitos. Essa é a responsabilidade da equipe de fotografia. O maquinista, ele é aquele profissional que faz os movimentos, tipo, na grua, ele que opera a grua, ele que opera o traveling. O departamento de produção, ele é coordenado pelo diretor de produção, que é o responsável por delegar para os outros produtores, né, o que cada produtor vai ter que fazer. Tem o produtor que vai cuidar do mapa de transporte, tem o produtor que vai cuidar da alimentação, tem um produtor que cuida só de locação, que é o produtor de locação, que vai pesquisar essas locações, vai fotografar, vai levar para a equipe de direção aprovar. Tem o produtor platô, que é o produtor de set, que é o produtor que cuida do set. Ele chega primeiro, ele chega antes de toda a equipe, ele organiza o camarim, ele organiza a alimentação, ele cuida para que as vans cheguem no horário, né, que corra tudo como foi planejado pela direção. Então, assim, a produção é que faz essa engrenagem rodar, né? Foi planejado pela direção, foi planejado pela arte, foi planejado pela fotografia e a direção de produção vai fazer a coisa acontecer. Ela vai contratar as vans daquela logística, ela vai contratar o catering para alimentação. A produção, ela cuida do bem-estar de todos os que estão no set. Então, assim, se você precisar de um remedinho, quem é que vai ter? Vai ser a produção, né? Se por um acaso faltar energia no set, quem é que vai atrás disso? É a produção que vai tentar resolver. Eu acho que esse é um parâmetro geral do que a produção faz, né? Faz muito mais, mas só para vocês terem uma ideia. O departamento de som é composto pelo diretor de som e por microfonistas. Então, o diretor de som, ele vai estar atento a qualquer tipo de som que vá atrapalhar o som do filme, né? Ele vai captar o som, ele vai captar os diálogos, mas ele também tá atento, tipo, se o gerador tá atrapalhando o som a gente poder ouvir as falas dos personagens. Ele vai estar atento a coisas que a gente nem pensa às vezes. Por exemplo, se o tecido do figurino vai ficar roçando
no microfone e isso vai atrapalhar. O som também capta todos os ruídos que são necessários para a cena, né? Por exemplo, a pessoa tá cozinhando, então tem um ruidinho ali da panela, então ele vai captar isso para poder depois, na pós-produção, esse som seja anexado ali na cena. E o departamento de arte. O departamento de arte, ele tem algumas subdivisões, né? O diretor de arte, ele é responsável pela arte no geral. Mas nós temos o figurinista, que é um chefe de departamento, e nós temos também a caracterização, que é composta pelo maquiador e pelo cabeleireiro. Todos esses profissionais, eles são criativos, eles são responsáveis por criar, né? O figurinista cria o figurino, o cabeleireiro cria o penteado, o cabelo daquela personagem, o maquiador cria a maquiagem, a direção de arte cria os cenários, mas tudo isso em comum acordo, certo? Por isso que a direção de arte, ela tem subdivisões. No figurino, nós temos que fazem parte do figurino a figurinista, a camareira, assistente de figurino, produtor de figurino, costureira. No cabelo e maquiagem, a gente tem os cabeleireiros e os maquiadores e seus assistentes. Na direção de arte, a gente tem o contra-regra, o cenotécnico, o cenógrafo, às vezes o design, às vezes o arquiteto, tem o produtor de arte, tem o produtor de objetos, que é aquela pessoa que vai procurar os objetos específicos para cada ambiente. Eu acho que com isso eu dei um panorama assim geral de uma equipe de ficção. A equipe de documentário geralmente ela é mais enxuta. Mas de ficção, geralmente é isso que você precisa. Você precisa de uma equipe de direção, de uma equipe de arte, de uma equipe de figurino, de uma equipe de maquiagem, de fotografia, produção e som. Então tá, você já tem seu roteiro, sua decupagem, seu cronograma, seu orçamento, a sua equipe. Você já sabe as locações que você vai gravar. Então a gente tem que ver se essas locações são viáveis. Como que você vai ver se essas locações são viáveis? Num Tech Scout, que nada mais é do que uma visita técnica. Nessa visita técnica, o diretor vai para validar, para saber se gostou da locação. Beleza. O diretor gostou? Gostou. Então tá. O diretor de fotografia, ele tem que aprovar a locação também, porque ele tem que saber se ele vai conseguir fazer os movimentos de câmera daquela cena naquela locação. Se o diretor de fotografia disser que ok, que ele consegue fazer naquela locação os movimentos, beleza. Então vamos para a arte. A arte tem que validar também essa locação. Ela vai dizer se ela consegue construir o cenário naquela locação. E o som também tem que validar. Como é que o som valida? Ele pode dizer, olha, vocês querem gravar nesse lugar na sexta-feira, tem um reggae ali do lado e é impossível. Então, ou a direção muda a data do que eles estavam pensando gravar, ou então muda-se a locação. Então, o Tech Scout, ele existe para isso, para você saber se a locação ela é viável para gravação. Então, todos esses setores, eles são consultados. Eles vão dizer, tipo, a arte vai dizer, olha, para que eu consiga construir o cenário aqui, eu preciso de N tomadas nesse lugar. A gente consegue colocar? A gente consegue pintar essa parede? Ah, tá, consegue. Então, beleza. Então, a gente vai fazer aqui, certo? Isso é a análise da locação, né? A visita de locação, ela é feita assim.
Bom, para dar um exemplo de análise técnica aqui para vocês, vou falar aqui de uma cena do Aquarela, que é uma cena que tem uma briga no presídio. O que a análise técnica faz? Eu vou dizer quais os atores estarão nessa cena, quantos atores, quantos figurantes, isso é uma coisa. A roupa dos personagens, como será essa roupa? O personagem aparece em algum outro momento com essa mesma roupa, isso já é uma coisa da continuidade. Para essa cena, existe alguma necessidade de fotografia? No caso, o diretor de fotografia operou Steadicam, né? Então a gente tem que colocar lá Steadicam para fotografia. Ele pediu máquina de fumaça, então lá na análise técnica tem que ter máquina de fumaça, Steadicam. Se o diretor de fotografia não operar Steadicam, tem que ter esse profissional. A gente diz qual é o cenário, no caso era a cela do Marcelo, então na arte tem que estar tudo relacionado à cela do Marcelo, né? Então, se eu não me engano, a cela do Marcelo tinha um anjo, alguma coisa assim, então tinha que ter o anjo. Então, todas as necessidades, nessa cena, por exemplo, a gente teve necessidade de uma maquiagem específica, né? Uma maquiagem de efeitos especiais, então a gente teve que chamar um maquiador específico para isso. Então, são essas necessidades da análise técnica que tem que ser colocado, certo? Cada setor fala a sua necessidade para aquela cena detalhadinha. Pronto, então você gravou seu filme. Fez a pré-produção, fez a produção e agora você vai ter que ir para pós-produção. O que é a pós-produção? Na pós-produção você vai editar o seu filme, você vai montar o seu filme. E a pós-produção não é só pegar e colocar as imagens conforme o roteiro, não. Tem a trilha sonora, tem o desenho de som. O desenho de som, lembra que eu falei lá no som que ele vai pegar o ruído da panela? Então aquele ruído da panela que foi gravado lá, ele vai entrar no desenho de som aqui. A gente sabe muito que o som, que a trilha sonora, ela ambienta muito o filme. Então, assim, isso faz parte da pós-produção. Bom, gente, isso é só um pouquinho do que eu posso falar para vocês sobre esse processo de produção, que é um processo longo, árduo, criativo, maravilhoso, e eu espero ter ajudado a iluminar um pouquinho vocês de como começar a fazer o filme de vocês. Eu vou disponibilizar o meu e-mail aqui para qualquer dúvida e também para que vocês possam pegar esses documentos comigo, tá bom? Obrigada por terem me assistido e até a próxima!